Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre temperatura, módulo 3, normas e padrões internacionais, conceitos. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, é muito importante. Dê um curtir, compartilhe com seus amigos, divulgue esse trabalho. Isso vai permitir com que a gente faça novos e novos vídeos e esclareça muitas dúvidas sobre termopares, PT100, poços de proteção e temperatura. Como o desenvolvimento tecnológico não foi uniforme em todos os países e regiões do globo, criou-se, em cada uma dessas regiões, métodos e técnicas próprias e distintas. Veja, a gente vai falar sobre normas e padrões. Parece que é uma coisa assim que não tem muita importância para algumas pessoas. A melhor forma de você conhecer um produto, conhecer a fabricação de um produto, conhecer a aplicação desse produto, as suas limitações, é lendo e conhecendo as normas. Então, para que a gente possa ser uma pessoa que seja muito técnica e muito conhecedor do assunto de temperatura, é necessário conhecer as normas. Então, é necessário ler as normas, pesquisar em normas. Então, na medida que o pessoal tenha dúvidas de aplicação, de limites de temperatura, de como faz, de como fez, tem que consultar as normas. Então, aqui a gente vai dar algumas normas e algumas situações onde nós podemos aplicar essas normas. Então, o conceito dessa apresentação é mostrar para vocês que existem as normas, elas devem ser consultadas. Tudo isso parece muito óbvio, mas muita gente tem dúvidas porque nunca leu a norma. Então, eu não posso ser um profissional de instrumentação focado em temperatura, em sensores de temperatura e nunca ter lido a norma, ou pelo menos consultado uma norma. Com a necessidade de comercialização e trocas dessas técnicas através do intercâmbio de tecnologia, criou-se então uma série de normas e padronizações, cada uma atendendo e uniformizando uma dada região, de maneira a tornar possível esse intercâmbio. Dentre estas normas, as mais importantes são as que são aplicadas em temperatura, termopares, PT100, a ANSI, a ASME, a STM, a ABS, a norma DIN, a IEC, que é uma norma internacional, a ISA, a ITS, que normalmente as escalas internacionais de temperatura, tudo pela ITS 90, a GIS, que é japonesa, e NIST. A importância das normas e procedimentos. A norma é um documento que indica materiais, métodos ou procedimentos de fabricação, operação, manutenção ou testes de uma certa classe de equipamentos ou instrumentos. Normas e padrões internacionais e aplicações. Então veja bem, aqui uma aplicação seria as normas de cabos. Então tem a norma DIN, a norma ANSI, IEC, BS, GIS, só que a gente encontra em toda a literatura. Então, cada norma tem um padrão de cor. Então, essa tabelinha de cores de cabos, que é muito comum o pessoal ter por aí, é justamente isso. Cada norma, ela dita uma regra de cor. Então, isso aqui é a aplicação mais prática e mais conhecida no mercado. A norma é um documento que indica materiais, métodos ou procedimentos de fabricação, operação, manutenção ou teste de uma certa classe de equipamentos ou instrumentos. Isso tem que ficar muito claro, porque muitas aplicações do dia a dia, elas existem na norma e muitas vezes o pessoal acaba naquela situação, o chute. Então, temperatura, existem as normas, então a gente pode ter alguns exemplos aí. Por exemplo, eu tenho dúvidas quanto ao limite do erro dos termopares IPT100, tem na norma. Cálculos por polinômios, conversão de tensão para temperatura. Nós fizemos um curso, algumas apresentações, para cada tipo de termopar nós estamos mostrando como calcular pelos polinômios. Mas assim, é tudo com base na norma. Lá existe como calcular, como fazer. Então a gente fez essas apresentações de um modo prático, porque muitas vezes o pessoal lê lá na norma e não entende. Existe também o problema das normas americanas, alemã. Então
Americano tem um modo de interagir com as suas normas. O alemão já tem uma forma diferente. Então, o alemão ele é mais detalhista, ele é mais pontual nas situações da norma que ele estabelece. O americano já deixa a coisa meio aberta. Então, normalmente, você tem normas que são revisadas que elas permitem uma extrapolação por parte dos usuários. Normalmente, essas normas americanas, elas deixam essa brecha. Tempo de resposta, por exemplo, é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Qual o tempo de resposta do sensor? Existe na norma qual o tempo de resposta que um sensor tem e quais as condições para ter esse tempo de resposta. Também fizemos uma apresentação disso. Métodos de calibração e aferição, como calibrar, como aferir, imersão dos poços termométricos e sensores. Normalmente o pessoal coloca, isso também tem a apresentação, 2/3 da tubulação, aqui 200 milímetros, 10 vezes o diâmetro da bainha, 20 vezes o diâmetro da bainha é o comprimento da imersão desse sensor. Tudo isso existe em normas. Então, precisamos ter o hábito de consultar normas. Cálculos de ressonância de poços termométricos, que é a ASME PTC 19.3 TW 2010, cálculo de resistência de poços em função do fluxo do fluido. Então, por exemplo, eu tenho um poço numa tubulação, esse fluido ele faz uma pressão nessa haste. Então, existe um cálculo que faz com que esse poço seja rígido o bastante para suportar a turbulência, o fluido, a ressonância desse processo. Cálculo de pressão de postos de proteção. Então, existe aí uma infinidade de postos de proteção. O pessoal coloca poço de tubo, poço usinado, qual a parede do poço. Então, normalmente, quando o cara vai comprar um poço de proteção, não se fala em pressão de temperatura, pressão de processo, a temperatura de processo. Então, para mim, fazer especificação de uma parede de um poço, tem que saber qual a pressão do processo. Senão, ele pode explodir uma caldeira. Posso pegar uma situação onde o processo tem 20 quilos de pressão e colocar lá um poço com 2 milímetros de parede. Ele vai servir? Não sei. Temos que fazer o cálculo. Depende do comprimento, depende do material desse poço, depende da temperatura de operação. Então, quanto maior a temperatura, menos pressão ele vai suportar. Limites de temperatura e utilização, requisitos de fabricação e montagem de termopares minerais, quando é aplicado, quando não é aplicado. Nós falamos aqui em PTC em mineral, de níquel, de cobre, tudo isso encontra na norma. Limites de erro dos cabos de compensação e extensão, e por aí vai. No Brasil, laboratórios de calibração RBC seguem normas como, por exemplo, ASTM e EC. Por que eu estou colocando isso? Só para vocês terem uma ideia. Às vezes o laboratório ele é aprovado e ele é credenciado junto à Rede Brasileira de Calibração e ele adota uma norma. Então, por exemplo, ele pode adotar a norma ASTM, ele pode adotar uma norma IEC ou qualquer outra. Veja bem, se adotar a norma STM, veja, as classes de por exemplo, PT100, elas são diferentes entre a STM e a IEC. Então, por exemplo, a DIN, que ela foi incorporada pela IEC, a DIN-IEC, que é um padrão internacional, o classe B ele tem um erro de mais ou menos 0,30. Estamos falando aqui em graus Celsius, vamos deixar aqui de lado o valor relativo à temperatura. Mas vamos colocar aqui mais ou menos 0,3 graus Celsius. A STM, o classe B, é mais ou menos 0,25 graus Celsius. Então existem diferenças entre normas. Então, quando a gente vai adotar um procedimento, a gente vai adotar uma questão de aprovação, eu preciso primeiro saber, estamos aprovando com base em que norma? O fabricante faz o sensor em que norma? Qual a norma que ele adota? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, muitas vezes o pessoal nunca se deparou num certificado de calibração e vê se o laboratório ele é credenciado a STM ou IEC. Então, existem padrões de erros de PTC diferentes. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O pessoal precisa conhecer isso. Normas e padrões internacionais, conceitos.
Então, no Brasil, um país em desenvolvimento, encontramos equipamentos e complexos industriais provenientes de todas as regiões do mundo todo, né? E, consequentemente, cada um seguindo uma norma que foi fabricada. No Brasil, nós adotamos a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fim do curso de temperatura módulo 3. Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, divulgue esse trabalho. Se inscreva no nosso canal. Constantemente estamos colocando vídeos novos. Ficamos um tempinho aqui sem colocar vídeos novos, porque o trabalho para a elaboração desses vídeos é muito grande. Então agora tem uma nova leva de vídeos que foram feitos, que a gente vai disponibilizar aí de uma maneira mais pontual. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Meu muito obrigado.